Eu acabei de ver um texto sobre a Ariana Grande, que o Mac Miller, ex-namorado dela, morreu por causa de drogas. E o pessoal tá culpando ela pelo abuso dele de drogas, porque ela terminou com ele, 10 dias depois ela começou a namorar com outro cara, e 3 semanas depois ela tava noiva. E desde esse período o pessoal já tava culpando ela. É... Enfim. E isso pra mim foi um gatilho muito forte, porque eu tenho um ex-namorado, que inclusive é o pai do meu primeiro filho, e ele usava drogas e usou drogas a vida inteira. Assim, eu conheci ele, ele já usava drogas. Eu não tinha maturidade nem para entender o quão importante as drogas eram na vida dele, muito menos para conversar com ele a esse respeito, né? Eu conheci ele com 14 anos, ele já tinha 15, ele fumava maconha, usava cocaína, e que eu só descobri 4 anos depois que ele usava cocaína. Maconha eu achava que ele só usava de vez em quando. E apesar de ele me contar que ele fumava cigarro desde os 11 anos, eu ainda assim achava ok, porque eu não tinha noção do que era droga naquele momento, né? Vou chorar. Porque pra mim, ali, naquele momento com 14 anos, a vivência que eu tinha tido, que era zero vivência com drogas, é, a minha visão de uma pessoa que usava drogas era a Cracolândia, sabe? Eu nunca tinha experimentado drogas e eu só fui experimentar maconha depois dos 20. Acho que eu e o Matheus já tinha nascido quando eu fui fumar maconha a primeira vez. E não gostei, inclusive. É... E assim, naquele momento eu conheci ele na escola, achava ele super legal, a gente se dava bem. E aí pra mim ele era um cara normal. E aí eu não entendia que se ele usava drogas e ele era normal, então era tudo bem. Era tipo, sei lá, o meu pai que bebe, tipo, toma cerveja, toma caipirinha, toma conhaque e tudo bem. Tipo, trabalha e paga as contas. Ele não é um cara que chega em casa e baixa a mulher, sei lá, e bebe no bar, né? Então, essa convivência com isso não me fazia pensar ou ver a gravidade das coisas. Tipo, e eu não tinha coragem. Era um relacionamento abusivo. Hoje, com 30 anos, eu vejo. Eu não tinha capacidade de perceber a gravidade das drogas na vida dele. No final do nosso namoro, foi que ele falou pra mim que ele saía no balada escondido e nessa balada escondido, que eu sempre sentia, enfim. Ele falou, eu saía na balada e eu usava droga. E aí eu falei pra ele, então, que você saía escondido eu sempre soube. Mas o fato de você usar droga, eu tô surpresa. Que realmente eu fiquei surpresa. E nesse meio tempo, né, nesses quase 4 anos de namoro, ele contava pra mim de experiências de lança-perfume, de êxtase, mas ele contava em terceira pessoa. Ele sempre falava, meu amigo usou e teve efeito X. Tudo que eu sei de droga foi ele que me contou. E eu falava, tá. E eu nunca tive curiosidade, ele nunca me ofereceu nada, enfim. E eu não sei nem dizer, tipo, eu já vi ele muito louco. Já vi ele de ressaca. Não sei. Realmente eu não tinha capacidade, e mesmo hoje, com 30 anos depois de já ter bebido e ter tido ressaca, eu não sei. Aquele dia eu cheguei na casa dele e ele tava de ressaca. Não sei. Enfim. E aí o que aconteceu? Quando a gente terminou, a gente ficou uns 2, 3 anos no vai e vem, que uma dessas eu engravidei. E, e eu lembro que, assim, tudo que eu sei sobre o que aconteceu com ele depois que a gente terminou é muito pontual.
Porque ele nunca foi claro, olha, eu fiquei assim, isso aconteceu. Ele só... Mas ele deixou claro pra mim assim, olha, depois que a gente terminou eu fiquei muito mal e comecei a usar drogas pra caralho e me fudei, me afundei. E eu me sentia um pouco culpada. Mas não completamente responsável, porque eu também tava mal. Eu também fiquei mal quando a gente terminou. Eu comecei a sair pra caralho, eu bebia, enfim, o suficiente. Mas eu não me tornei alcoólatra por causa disso. Eu não fui experimentar outras coisas por causa disso, né? Eu sabia o nível da minha bad e eu lidava com aquilo do jeito que... de uma forma saudável, por assim dizer, né? A gente sabe que quando a gente termina um relacionamento a gente tem um período de luto e cada um lida com aquilo da maneira que dá, né? E a gente sabe que sim, tem pessoas que perdem o rumo e o caso foi o caso dele. Ele me disse que ele chegou ao ponto de ele trabalhar virado, de sair todo dia, tipo, ficar, sei lá, no bar, enchendo a cara e cheirando e fumando. E aí chegou no trabalho virado e ele foi demitido por causa disso. Tipo assim, ele 2 semanas depois que a gente terminou, ele foi demitido porque ele chegou muito louco no trabalho. A culpa é minha? Não, não é. Inclusive, quando, 3 anos depois, quando eu descobri que eu tava grávida, a gente não tava mais junto, a gente foi no vai e vem, enfim, nesse meio tempo, quando eu descobri que eu tava grávida, a gente já não tava mais junto. E aí depois eu fui lá, conversei com ele, enfim, fui conversar com a família dele, e o pai dele falou pra mim que eu fiz muito mal pra ele. Fazia 7 anos que eu conhecia ele. Eu tinha vivido 4 anos num relacionamento abusivo. Eu tinha 21 anos. Tava grávida. Eu não ia voltar com ele. Eu nunca quis voltar com ele. Por conta da gravidez, enfim. E eu tive que ouvir que eu tinha feito mal pra ele. Really. Sendo que assim, depois eu fiquei sabendo que naquele momento, naquele dia em que eu fui falar com o pai dele, e que ele disse isso pra mim, ele sabia que ele tinha acabado de descobrir que ele usava drogas. Quer dizer, já fazia muito tempo que ele tava nessa e ele tava muito pior, né? E não era por causa de mim, mas naquele momento, afinal de contas, já tinha passado muito tempo. Mas, de novo, fui acusada, né? Ele já tinha me acusado 3 anos antes. E aí, naquele momento, o pai dele tava me acusando de que eu tinha feito muito mal pra ele. Um tempo depois, né, quando eu descobri que a namorada dele, porque assim, quando eu engravidei, ele namorava, ele terminou com a namorada dele, veio atrás de mim, e aí ele sumiu, e aí eu vi ele com a menina, que era essa namorada dele. Falei, ok, então você fica com ela e tchau. E aí depois eu descobri que eu tava grávida, eu falei, ó, eu tô grávida, eu não quero ficar com você, você só fala pra sua namorada e pra sua família e pra gente ver o que a gente vai fazer, pra eu saber o que eu vou fazer da minha vida, se você vai assumir o filho ou não, enfim, e como que vai ser essa dinâmica familiar. E essa namorada dele percebeu nesse discurso dele que ele fazia pra mim também sobre falar sobre drogas na terceira pessoa, e começou a perceber um comportamento esquisito nele, a ponto de achar a camiseta no guarda-roupa suja de sangue, né, do nariz, né, por conta da cocaína. E já tinham me contado que tinham visto ele por aí, enfim, com o nariz sangrando de cocaína. O Matheus já tinha 1 ano já, enfim. E aí essa menina conseguiu puxar da boca dele com o celular, gravou o áudio, né, tipo, mas e aí, qual é que é essa história, enfim.
E aí ele contou que ele usava drogas, ele confessou pra ela, e eles já estavam juntos, sei lá, há um ano. E aí ela pegou e fez uma intervenção com a madrasta e o pai dele na frente dele, e aí ele tacou o foda-se, tipo, uso droga mesmo, chegou a trazer droga pra dentro de casa, usar em festa de família, e deu uma briga, enfim. Então, assim, e essa menina, sei lá, ela conseguiu fazer alguma coisa, enfim. Eu acho que até por uma questão de maturidade, né, porque eu já tinha 22 na época e essa menina era mais velha. Ela já tinha, sei lá, quase 30. Então, por uma questão de maturidade, assim, ela conseguiu fazer, fez isso, né? Eu nunca tive coragem nem de falar pra ele, de perguntar pra ele com 14 anos, mas e aí, qual é a sua relação com as drogas? Você é recreativa? Você é viciado? Que drogas você usa? Você quer me contar? Você quer conversar sobre isso? Não tinha, eu não tinha a mínima capacidade emocional pra fazer isso, né? Inclusive, eu não tinha a menor capacidade de entender que eu vivia um relacionamento abusivo. Enfim, só agora com 30 anos que eu fui entender isso. Então. Mas o meu ponto principal, o meu gatilho foi esse. A culpa que recai na gente, né? Eu tenho a grande consciência, assim, de que muito mais além da questão das drogas, eu não sou a mãe dele, e nem a mãe dele, nem a mãe do meu marido, enfim. E a Ariana Grande colocou isso, que ela não era mãe dele, ela não podia resolver isso, né? E que quando culparam ela por ele, pelo Mac Miller, sofreu um acidente de carro logo depois que ela falou que ela estava noiva, ela falou então, eu não tenho culpa, eu saí de um relacionamento abusivo, tudo que eu podia fazer eu fiz, né? E aí tá tendo essa discussão. Ela cancelou os comentários no Instagram e no Twitter, e aí agora que ela pôs uma foto mais recentemente falando do quanto ela sentia muito, que ela tentou, o que ela podia fazer ela fez, né? E a imprensa tá dando esse apoio moral para ela em relação ao machismo, né? Desse machismo da sociedade de colocar a culpa na mulher, de que a mulher tem que consertar o homem. Não, a gente não tem que consertar ninguém, né? As pessoas têm limites, tanto o limite do que a gente pode fazer para ajudar o próximo, e o próximo é irmão, é namorado, é amigo, e o limite da pessoa de ela aceitar ajuda, né? Depois eu posso fazer um outro vídeo falando sobre a depressão do meu irmão, sobre a minha depressão, sobre questões de depressão do meu marido, né? Porque a gente realmente, todo mundo tem limite do que a gente pode fazer e do que o outro aceita. E não, a culpa não é dela, a culpa não é minha. As pessoas têm que dar responsabilidade para quem tem a responsabilidade. Preciso cuidar do meu bebê. Foi bom desabafar com vocês.